Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de monitoria do 9º ano. O assunto de hoje é variações linguísticas. Bom, quando falamos em variação linguística, analisamos os diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. A língua é nossa expressão básica e, por isso, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Tipos de variações linguísticas. Bom, há 4 tipos de distinção dentro das variações linguísticas. Vamos aprender um pouco sobre cada um deles. Variações históricas ou diacrônicas. As variações históricas tratam das mudanças ocorridas na língua com o decorrer do tempo. Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram e outras se transformaram com a ação do tempo. Um clássico exemplo da língua portuguesa é o termo você. No português arcaico, a forma usual desse pronome de tratamento era vossa mercê, que, devido às variações inicialmente sociais, passou a ser mais usado frequentemente como vós mercê. Com o passar dos séculos, essa expressão reduziu-se ao que hoje falamos como você, que é a forma incorporada pela norma padrão, visto que a língua adapta-se ao uso dos seus falantes e aceita pelas regras gramaticais. Em contextos informais, é comum ainda o uso da abreviação C ou na escrita informal VC, lembrando que essas últimas formas não foram incorporadas pela norma padrão, então não são utilizadas na linguagem formal. Outras mudanças comuns são a digrafia, e vale ainda comentar a respeito de palavras que deixam de existir ou passam a existir. Isso acontece frequentemente com as gírias. Se antes jovens acostumavam a dizer que algo era supimpa ou que aquele broto é um pão, hoje é mais comum ouvir dizer que algo é da hora ou que aquela mina é mó gata. Variações geográficas ou diatópicas. As variações geográficas naturalmente falam da diferença de linguagem devido à região. Essas diferenças tornam-se óbvias quando ouvimos um falante brasileiro, um angolano e um português conversando. Nos 3 países, fala-se português, mas há diferenças imensas entre cada fala. Não é preciso que a distância seja tão grande. Dentro do Brasil, por exemplo, vemos diferenças de léxico ou de fonemas. Há diferença entre a capital e as cidades do interior do mesmo estado. Observemos alguns exemplos e de diferenças regionais. Mandioca, aipim ou macaxeira. Os 3 nomes estão corretos, mas dependendo da região do Brasil, você ouvirá com mais frequência um ou outro. O mesmo vale para a polêmica disputa entre biscoito e bolacha, que se estende para todo o território nacional. As gírias também variam bastante regionalmente. Cerveja pode ser conhecida como beira em regiões do Paraná, breja em São Paulo e serva no Rio de Janeiro. Variações sociais ou diastráticas. As variações sociais são as diferenças de acordo com o grupo social do falante, embora tenhamos visto como as gírias variam histórica e geograficamente. No caso da variação social, a gíria está ligada à faixa etária do falante, sendo tida como linguagem informal dos mais jovens, ou seja, as gírias atuais tendem a ser mais faladas pelos mais novos. Há ainda expressões informais ligadas a grupos sociais específicos. Um grupo de futebolistas, por exemplo, pode usar a expressão carrinho com significado específico, que pode não ser entendido por um falante que não gosta de futebol ou que será entendido de modo distinto por crianças, por exemplo. Um grupo de capoeiristas podem falar facilmente de uma meia-lua, enquanto as pessoas de fora desse grupo talvez não entendam imediatamente o conceito específico na capoeira. Do mesmo modo, capoeiristas e instrumentistas provavelmente terão mais familiaridade com o conceito de atabaque do que outras pessoas. Como vimos,
As profissões também influenciam bastante nas variações sociais por meio dos termos técnicos, ou também chamados de jargões. Por exemplo, contadores falam dos termos ativo e passivo para remeter a conceitos diferentes daqueles usados por linguistas. No entanto, em ambos os casos, ativo e passivo são conceitos muito mais específicos do que em seu uso geral em outros grupos. Variações estilísticas ou diafásicas. As variações estilísticas remetem ao contexto que exige a adaptação da fala ou ao estilo dela. Aqui entram as questões de linguagem formal e informal, adequação à norma padrão ou despreocupação com o seu uso. O uso de expressões rebuscadas e o respeito às normas padrão do idioma remetem à linguagem tida como culta, que se opõe àquela linguagem mais coloquial e familiar. Na fala, o tom de voz acaba tendo um papel importante também. Assim, o vocabulário e a maneira de falar com os amigos provavelmente não serão os mesmos que em uma entrevista de emprego. E também serão diferentes daqueles usados para falar com os pais e avós. As variações estilísticas respeitam a situação da interação social, levando-se em conta o ambiente e expectativas dos interlocutores. Uma diferença importante é aquela entre a linguagem formal e a linguagem informal. A situação em que nos encontramos define o tipo de linguagem que usaremos. Primeiro, pensamos no conceito de norma padrão. As convenções da língua criam regras gramaticais que buscam nortear o seu uso, de modo que falantes de uma mesma língua, apesar de variações existentes, consigam entender-se por meio de um padrão comum a todos. Assim, um jovem nascido no Acre conseguirá comunicar-se com a senhora que viveu em Santa Catarina, baseados nas regras comuns da norma padrão da língua portuguesa. Do mesmo modo, grandes veículos de comunicação, como emissoras de TV ou até mesmo youtubers, podem produzir mensagens que serão basicamente compreendidas por qualquer falante do idioma utilizado. Um contexto mais casual, como uma reunião com amigos ou almoço em família, pede uma expressão coloquial. Por mais respeito que haja entre você, sua família e amigos, você não utilizará palavras ou construções gramaticais muito rebuscadas. Aqui, há mais liberdade na maneira de falar. Por isso, você utiliza uma linguagem informal, que pode permitir o uso de gírias, de frases feitas ou interjeições e abreviações, ou até desvios gramaticais, ou menor preocupação em seguir a norma padrão e etc. Tendo tantas variações e nuances, podemos ver que cada contexto social traz naturalmente um modo mais ou menos adequado de expressão, sendo importante entender que as variações linguísticas existem para estabelecer uma comunicação adequada ao contexto pedido. Apesar disso, as diversas maneiras de expressar-se ganham status de maior ou menor prestígio social baseado em uma série de preconceitos sociais. As variações linguísticas ligadas a grupos de maior poder aquisitivo, com algum tipo de status social ou a regiões tidas como desenvolvidas, tendem a ganhar maior destaque e preferência em relação às variedades linguísticas ligadas a grupos de menor poder aquisitivo, marginalizados que sofrem preconceitos ou que são estigmatizados. Desenvolve-se assim o preconceito linguístico, que se baseia em um sistema de valores que afirma que determinadas variedades linguísticas são mais corretas do que outras, gerando um juízo de valor negativo ao modo de famosos melhores. O preconceito linguístico nada mais é do que a reprodução no campo linguístico de um sistema de valores sociais, econômicos e culturais. No entanto, ao estudarmos as variações linguísticas, percebemos que não há uma única maneira de expressar-se e que, portanto, não há apenas um modo certo. A língua e sua expressão variam de acordo com uma série de fatores. Antes de tudo, ela deve cumprir seu papel de expressão, sendo compreendida pelos falantes e estando adequadas aos contextos e às expectativas no ato da fala. Dessa forma, o ideal do preconceito linguístico, que gera juízo de valor a diferenças e variações linguísticas, não deve ser alimentado.
Essa foi a aula de hoje. Se restou alguma dúvida, basta recorrer às monitoras. Tchau e até a próxima aula.